Olá pessoal, tudo bem? O assunto de hoje são bastões de caminhada. Em algumas viagens eu vi pessoas utilizando bastões de maneira incorreta ou mesmo não utilizando bastões quando eles deveriam ser utilizados, tá? Então hoje qual que vai ser o foco aqui? Eu vou mostrar para vocês como utilizar os bastões para trekking de uma maneira correta, o porquê utilizar, tá bom? E vamos falar especificamente desse modelo aqui que eu tenho em mãos, novinhos, para vocês verem como que eles podem te ajudar. Bastões basicamente embalados dessa maneira são genéricos, tá? A gente vê algumas marcas nacionais interessantes. Esses aqui foram importados, made in China mesmo, mas o interessante é que a gente tem que pensar que, apesar de toda a tecnologia que os bastões envolvem hoje, se a gente for olhar em caminhantes bastante antigos, né, o que eles tinham basicamente? Aqueles suporte, né, uma espécie de uns cajados que eram pedaços de madeira. Então o bastão ele tem que cumprir basicamente essa função, só que nesse caso aqui com algumas pegadas tecnológicas a mais. Esse modelo específico, tá vendo, bastante compacto, ele tem ajuste por rosca. Então você tem uma seção, duas seções, tá? Que permitem ajustar ele de acordo com a altura de cada usuário. Por que isso é importante? Já começando aqui a como utilizar os bastões de maneira correta. Quando você estiver caminhando, ele tem que ficar num ângulo de 90 graus em relação ao seu cotovelo. Então, ajusto ele aqui, ok? Em qualquer uma das seções e vou ficar com essa posição para caminhar. Nada. Exemplo. Assim, problema, tá? Ou mesmo assim. Então, ângulo de 90 graus no cotovelo, faz o ajuste e pronto para caminhar. Esse tipo de bastão, por ele ser de rosca, é bem eficiente, mas ela começa a desgasta durante o dia a dia, tá? Então, durante uma caminhada longa, imagina, vai percorrer, não sei, 10, 15 quilômetros em um dia, de tempos em tempos, verifica se a altura dele está correta e faça os ajustes necessários. Em algumas situações eu já vi que depois de algumas horas andando, ele tende a ficar mais baixo. Então, feito o ajuste, a segunda coisa que você precisa escolher é a ponteira que você vai usar. Erro que eu já vi em bastante caminhadas, as pessoas utilizando essa ponteira aqui para tudo. Vou dar até um close nela. Por que isso? Geralmente ele é embalado com essa ponteira já anexada. Repara que ela sai e aqui nós temos uma outra ponta. Essa ponta, vamos dar um close aqui, ok, até focar. Repara o seguinte, tem uma pontinha de metal que ela é de tungstênio. Os bastões no mercado, eles têm basicamente dois tipos de ponteira aqui, ou com tungstênio ou com ferro. Vantagem do tungstênio, ele é mais durável, tá? O ferro ele vai desgastar um pouquinho mais rápido. De qualquer maneira, independente do bastão que você comprar, essa ponteira ela sai, você pode trocar. Então aqui tem uma rosca, desrosca, compra outra e coloca no lugar. Por que isso? Essa ponta é utilizada para terrenos com pedra, tá? Então se você tiver, por exemplo, Torres del Paine, Vale do Pati, em alguns lugares onde que você tem muita pedra, essa ponta ela é necessária porque ela não deixa você escorregar. Você finca ela no chão e ela não vai deslizar para nenhum lado. Importante utilizar esse tipo de ponta em travessias de rios, tá? Está atravessando um rio, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul é muito famosa a travessia do Rio do Boi. Então você utiliza essa ponta porque no leito do rio vai ter pedras, quando você fincar, você vai ter certeza que ela não vai escorregar, ok? Então por que e onde que nós vamos utilizar essa ponta aqui? Para terrenos mais macios. Se você estiver caminhando em cima de um gramado ou mesmo de um chão de terra, né, mais duro, mais firme, essa ponta ela é necessária, tá? A área de contato dela, ela é bem maior, então você consegue, ela basicamente não vai afundar. Se você pegar essa ponta e utilizar em grama, o que vai ocorrer? Você vai fincar ela na grama. Então o bastão ele começa a virar quase que uma lança, tá? Já vi pessoas também em situações como essa, onde que você não utiliza a ponta correta, está em cima de um gramado e começa a fincar, tá bom? Então, ponta de tungstênio ou ferro para ambientes pedregosos, tá? Pedra basicamente.
E essa ponta geralmente é borracha, para ambientes mais macios, gramado ou então uma terra mais firme. Tem um outro acessório que ele chama a atenção, e também as pessoas adoram colocar porque é bonitinho, que é esse aqui, ó. Nesse caso, no formato de quase que uma estrelinha, mas pode ser redondo, pode ser um pouquinho maior. Mas a função dessa ponta é a seguinte: você coloca ela aqui, rosca, tá? Pode utilizar com essa, vai ter que utilizar com essa, né? Porque o terreno que essa ponta é apropriado, por exemplo, neve, ou mesmo se você tiver em algum ambiente encharcado, sabe, tá caminhando em algum terreno, por exemplo, com grama, que teve chuva na noite anterior, etc., vai afundar demais. Então essa ponta, ela serve para aumentar a área de contato. Quando você enfiar o bastão, ela vai fincar no chão, e por causa dessa parte de contato maior, você vai conseguir uma aderência ao bastão em relação ao solo bem melhor, tá? Então você vai ver pessoas utilizando basicamente em neve ou então em ambientes encharcados. Feita as explicações da ponta, agora nós vamos ver para que realmente utilizamos os bastões. Como que eles te ajudam em uma caminhada? Seguinte, quando você estiver caminhando, todo o peso do seu joelho, o peso da sua mochila, ele vai para o seu joelho. Então você tende a fazer esse movimento de ficar com a coluna um pouco mais curvada, justamente para conseguir carregar aquilo. Então você pode colocar um sobrepeso ou na coluna ou então em cima do joelho. Perigoso, tá? Vou pegar um segundo aqui para vocês entenderem como que vamos aliviar a carga no joelho. Segundo bastão. Vou fazer um ajuste aqui rápido, tá? Ele tem algumas marcações que já ajudam na hora de você utilizar, falando assim, vou fazer uma caminhada, eu já sei qual que é o meu ajuste necessário, então veja aqui a sua marcação, guarde ela de cabeça, eu faço uma marcazinha e pronto. Então, olha só, estou fazendo uma caminhada, nesse movimento, todo o peso que você tem nas costas, ele vai ser transmitido para as suas mãos com apoio no bastão. Então, em vez de você utilizar o joelho para suportar o peso, é basicamente o bastão que vai suportar. Então, alguns estudos mostram que você consegue reduzir em torno de 30% a carga que você teria no joelho. Eu, particularmente, eu não consigo fazer trekkings de longa distância sem utilizar o bastão e não ter dor no final do dia, tá? Então, dá um caso. Os bastões aqui, por causa da tecnologia, eles realmente são legais, mas em uma viagem que eu fiz há poucos meses atrás, eu esqueci o meu dentro do Uber, tá? Então, o que eu peguei? 2 cabos de vassoura, tá? Assim, o pessoal até achou estranho, né? Porque as pessoas às vezes não usam bastão. Falei, poxa, por que ele está utilizando um cabo de vassoura? Porque vai fazer exatamente o mesmo trabalho, que é me dar um apoio de transferir todo o peso para o apoio do bastão e não para os meus joelhos, beleza? Quando utilizar um ou 2, os bastões eles podem ser comprados de uma maneira individual ou em pares. Quando nós estivermos caminhando, imagina, vou fazer um trekking de longa distância, ok? Vou ficar algumas horas caminhando, então utilize os 2, ok? Isso vai te ajudar com esse movimento, ele começa a ficar natural. Existe uma técnica realmente para você utilizar durante o caminhado, mas basicamente o bastão primeiro do que o seu passo, ok? Então, em caminhadas, use os 2. Então, para que nós vamos utilizar um? Né? Já que tem essa opção, em alguns momentos eu vou utilizar 2. Quando eu vou utilizar um? Aqui, ó. Peguei uma escada para mostrar, para tentar simular como seria um ambiente de subida em montanhas, tá? Então, essa agora, a utilização de um bastão apenas é muito utilizada para montanhismo. Se você estiver subindo algum terreno muito íngreme, imagina, 45 graus, alguma coisa assim que realmente precisa de um apoio superior, você vai fazer o seguinte: você pega o bastão, coloca ele mais curto, né? Imagina o seguinte, virou isso aqui, e quando você estiver subindo, ele vai te dar esse apoio
você não transmita a força para o joelho. Então, um apenas, que vai subir dessa maneira e vai utilizar, sem problema nenhum. Por que você não vai utilizar 2 bastões nessa situação? Vou mostrar. Questão de segurança. O bastão ele tem uma função que também é o equilíbrio da mochila nas costas, né? Imagina você com uma mochila de 18 quilos nas costas. Acaba que você começa a ir para um lado para o outro. Se você estiver subindo algum lugar, alguma escadaria, vamos dizer assim, com bastão, pode ser que você desequilibre. Em alguns locais você vai ter galhos, você vai ter árvores do seu lado que eles vão te ajudar na subida. Então é interessante que você pegue o segundo bastão, coloque na mochila e utilize a sua mão para algum objeto que vai estar do lado, geralmente árvores. Então você vai segurando com a árvore e vai indo. Em alguns momentos é preciso também você às vezes colocar a mão no chão. Eu já cheguei em montanhas onde que você basicamente escala, né, com as mãos algumas subidas. Então você tem um bastão para te ajudar nesse movimento e a sua mão ela pode estar numa pedra, ela pode estar em algum local. Se você utilizar os 2, você não consegue fazer esse movimento, tá? Então a sua mão você não vai conseguir pegar numa árvore, você não vai conseguir se apoiar numa pedra, ou mesmo se você cair, sabe, tiver uma situação com um pouco mais de perigo, com um bastão na mão, às vezes você pensa no bastão em vez de pensar na sua segurança de apoiar com a mão, ok? Então, um bastão para subida e o mesmo bastão para descida. Na descida, antes ele é o contrário, você tem que deixar ele mais longo do que o habitual. Tá? Então vamos deixar ele aqui quase todo esticado. Isso aí vai depender da sua altura, tá? Só agora eu vou deixar ele todo esticado para vocês entenderem. Se você estiver descendo, o joelho ele é muito exigido. Então, você faz esse movimento, seu peso está todo nesse joelho, ok? Até você colocar o pé aqui. Imagina isso numa montanha. Quando você tem um bastão mais longo, você vai fazer isso. Você apoia nele e coloca todo o peso, em vez desse joelho, no bastão também. Então você transfere essa energia para cá, você transfere essa força para o seu braço, tá? Então, para descidas, alongue o bastão, para subidas, encurte eles, tá? Esqueci de falar um ponto legal, na hora da subida, nesse modelo específico, você tem 2 pegadas. Essa aqui, olha como que é o formato anatômico para carregar, tá? Para pegar, para caminhar. Essa, ela é muito boa para você subir. Então, quando você estiver subindo, se você estiver pegando aqui, pode ficar desconfortável, tá? Essa é ótima para você fazer esse movimento de alavanca em subidas. E geralmente é uma espuma, então se a mão estiver suada, você não vai escorregar nesse movimento de pegar o bastão e fincar ele para te ajudar a subir. As tiras nos bastões, por que elas são utilizadas? Você coloca elas basicamente, ajusta aqui, não deixa muito apertado, tá? Vocês vão entender por quê. Coloca ela por cima da mão, por cima, e faz esse movimento. Isso é bom porque em alguns momentos você vai colocar basicamente o peso da sua mão e tudo esse apoio na tira e não na mão. Então, em vez de você ficar segurando muito forte essa empunhadura, você consegue também aliviar a carga com essa tira, tá? Depois que você estiver muito cansado, imagina, você está num trecho mais leve, você pode até pegar o bastão, e eu já fiz isso bastante vezes, você fala, vou parar, e você começa a arrastar ele, tá? Vai tirar uma foto. Se você não tiver com a tira, imagina, colocou o bastão aqui, com aquele problema todo. Vai tirar uma foto, está com a tira, ó, pegou a câmera, tirou. Então a tira, ela auxilia bastante nisso. Ponto de atenção e que pode causar acidentes. Imagina a situação. Você está descendo uma montanha, está descendo um terreno, vamos dizer assim, mais perigoso, mais íngreme e etc. E coloca
2 bastões em uso e com as tiras. Olha o que vai acontecer. Primeiro, você fica, é muito desajeitado você utilizar os dois para descer. Repare, se eu precisar pegar em algum tronco aqui, em alguma árvore, etc., eu não vou ter como, vai ficar ruim. E se você estiver com as tiras e cair, o bastão ele pode te colocar em risco e vai te colocar em risco. Pode chegar numa situação que ele prenda nas suas pernas dessa maneira, olha. Estou aqui, caí e olha o que vai acontecer. Ele passa na sua frente e a sua queda ela é intensificada, tá? Então quando forem descer alguns morros, etc., ou subir, não utilizem as tiras. Utilizem somente essas empunhaduras aqui para subir, ou essas da parte de cima aqui para descer, mas as tiras não. Segurança em primeiro lugar. Se vai cair, deixa o bastão de lado, apoie a mão no chão, segure em alguma árvore e etc. Tá bom? É importantíssimo o uso correto delas. Um ponto também que facilita a caminhada, nesse modelo aqui, nós temos um sistema que ele é de anti-choque. Eu vou abrir o bastão todo aqui para vocês verem como que esse sistema funciona. Reparem, tem uma mola, tá? Então, quando você trava ele, deixa eu voltar aqui, pronto, travar. Quando você fizer esse movimento, ele tem uma absorção. Vou colocar aqui, ó, ele tá no chão, ó, vamos ver se vocês conseguem ver, tá vendo? Então isso também ajuda a amortecer o impacto que você teria no joelho. Seria não como um tênis, né? Mas calçados, etc., eles têm esse sistema onde que você tem que ter alguma absorção do impacto para que o joelho não seja lesionado, para que o joelho não absorva esse impacto. E o bastão também ele vai ajudar isso. Então ele vai ter esse amortecedor, tá? Justamente para que essa carga não passe para o joelho. Beleza, turma? Então essa é a minha dica. Quando forem fazer trekkings, tá? Ou mesmo alguns hikings, utilizem os bastões. Não pensem que, eu já conversei com alguns colegas, né? Eles falando, bastão é coisa de velho. Não. Por que pessoas idosas utilizam bengalas, etc? Que basicamente é um bastão, né? Justamente porque elas já estão com articulações já comprometidas. Então elas têm uma articulação mais fraca e precisam disso. Mas se você é uma pessoa jovem, está no meio de uma aventura como essa, está no meio de uma viagem, cara, você pode sim utilizar o bastão, não porque a sua articulação ela é fraca, mas para que você não lesione ela, não coloque a sua articulação em risco e tenha aí uma velhice confortável, tá? Então isso não é coisa de velho, todo mundo precisaria utilizar, tá? Também não banque o herói, falando, eu consigo caminhar muito tempo sem o bastão, eu consigo ficar 8 horas, né? Eu consigo caminhar 20 quilômetros, eu nunca precisei do bastão. Poxa, várias pessoas fazem muitas coisas, né, sem equipamentos adequados. Elas conseguiram, mas se você utilizar o equipamento adequado, você vai ter facilidades, tá? Então, ok, caminhou até hoje sem o bastão, foi tudo bem. Mas comece a utilizar, você vai reparar que a sua caminhada vai ser mais leve, você vai ter mais saúde e o seu joelho vai te agradecer muito no final do dia. Beleza? Obrigado, a gente se vê até a próxima.